Exalte ao Senhor, querido. Continua na presença dEle, exaltando. Sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Sobre você, com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, yeah, yeah. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam
impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro. E junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, com calor do fogo, moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro. E junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Senhor, nós te entregamos o nosso coração nessa noite, Pai. Declaramos que só Tu és santo, Deus. E nós te contemplamos, Pai, na beleza da Tua santidade, Deus. E clamamos ao Senhor, Pai. Faz acontecer, Deus, através de nós, ó Pai. Faz acontecer, Pai, através de nós, ó Pai. Que do nosso interior possam fluir rios de água viva, Deus. E que nesses rios, Pai, possam alcançar muitas vidas, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa fluir, ó Deus. Fluir do nosso interior, Deus. Fluir do nosso interior. Comece a clamar nesse momento. Diga ao Senhor: flua, flua dentro de mim, Senhor. Eu quero sentir o Teu rio fluindo no meu interior. Nosso amigo Santo Espírito, venha
vez aqui. Nós te desejamos. Eu queria que você levantasse as suas mãos aonde você está e você declarasse comigo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, querido, nesta noite, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o teu Espírito movendo sobre nós, movendo em cada coração nesta noite. Nós declaramos, faz, Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para que a tua palavra venha, para que o Senhor possa nos envolver com a tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz de novo. Deus, nós queremos nesta noite, como arena jovem, nós queremos declarar, Deus, que o Senhor é aquele que reina sobre nós, é aquele, Deus, aonde nós podemos abrir o nosso coração e declarar, Deus, faz de novo na nossa vida. Senhor, fala aos nossos corações, fala a nossa mente, Pai, aqueles que estão totalmente perdidos, Pai, frios, desorientados, nós declaramos agora o poder do Espírito Santo visitando a tua mente, o teu coração, e o Senhor é aquele que traz direção, o Senhor é aquele que hoje, nesta noite, nós declaramos, nós clamamos, é o Espírito Santo que te move, é o Espírito Santo que te cura, que te liberta. Oh Espírito Santo, que nesta noite você possa abrir o teu coração e dizer, Senhor, faz de novo, aonde há frio, aonde você está frio, eu declaro hoje, nesta noite, o poder de Deus, a visitação do Senhor. Aonde há doença, nós declaramos a cura, porque o Senhor é aquele que cura, e nós ministramos hoje sobre a sua vida a cura do Senhor, querido. Nós declaramos hoje que haja vida, que haja força sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Vamos estarmos juntos nessa noite e declaramos, somos Arena, somos Outbox, amém? Se você ainda não compartilhou essa live, rapidamente, compartilhe, porque o Senhor tem grandes coisas na nossa vida. Você é Outbox, amém? Então não fica aí só paradinho, não. Desperta, compartilha, chame os seus amigos, a sua célula, para que nós possamos hoje viver um momento muito especial, em nome de Jesus.
Wake up and breathing deeper than yesterday. Take on the morning like your soul's been remade. Roll down the windows, let your cares fly away. Good things are yours to claim, you don't have to wait. All across the sky, new mercies rise, and the future's bright. This is a new day, everything bursting with hope, coming alive. This moment, you gotta freedom, no looking back anymore. Open your eyes, it's coming, this is a new day. The old is gone away, this is a new day. Don't let it slip away, Go on and reignite impossible dreams. Become the one you never thought you could be. All across the sky, new mercies rise, and the future's bright. This is a new day, everything bursting with hope, coming alive. This moment, you gotta freedom, no looking back anymore. Open your eyes, it's coming, this is a new day. The old is gone away, this is a new day. Don't let it slip away, this is a new day. The old is gone away, this is a new day. Don't let it slip away, Love hasn't give up on you, love hasn't give up on you. Love is making the old things new today and every single day. Love hasn't give up on you, love hasn't give up on you. Love, yeah. 1, 2, 3. Ninguém nunca imaginou que o mundo passaria por uma quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Nada vai apagar a chama dos nossos corações. Não queremos viver grandes avivamentos. Mas pequenos avivamentos em todos os lugares da nossa nação. Chegou a hora A nossa voz vai sair das 4 paredes. para conquistar os 4 cantos do mundo. Estaremos em todos os lugares. Nenhuma parede poderá nos impedir. Todo avivamento começa de dentro para fora. Fora dos padrões, fora das 4 paredes, fora da caixa. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Se não for você, Quem? se não for agora, quando? Meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos. E o dia que eu mais temia que chegasse era o dia de pegar dentro de um vagão de metrô ou dentro de um ônibus. Foi muito desafiador, realmente. Mas eu decidi e eu falei que eu ia até o fim. Quando eu falei boa noite, já era, você tem que terminar, né? Senão o povo vai olhar pra você e achar que você é um pouco perturbada. Então eu fui. E comecei a pregar, e comecei a falar tudo que o Espírito Santo colocava no meu coração. Só que assim, quando eu tava pregando, vinha na minha cabeça de que ninguém tava ouvindo. De que as pessoas estavam cansadas, só queriam chegar em casa e eu tava atrapalhando a noite delas. E eu falei, gente, quem precisar de uma oração, levanta a mão que eu vou até você pra orar por você. Uma pessoa levantou a mão. Eu fui lá e orei pela vida dela. Quando eu estava saindo do vagão, outra pessoa levantou a mão. Eu fui lá e orei pela vida dela. E pela terceira vez, outra pessoa levantou a mão. E eu fui lá e orei também pela vida dela. Porque sempre existe alguém que precisa escutar. E a gente precisa ser realmente a fonte, a ponte que vai levar Deus até essas pessoas.
Portanto, ide sobre todas as nações, pregando o Evangelho, sobre o Espírito Santo, sobre Pai, Filho e Espírito Santo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Pare e pense. Nos últimos dias de sua vida, da sua passagem aqui na terra, Jesus deixou um ensinamento a nós. Esse ensinamento, a palavra que Jesus deixou foi ide. E nesses dias, o quanto o seu coração tem pulsado pelo ide, o quanto você tem pago o preço, porque o nosso objetivo é dar a nossa vida por vidas. Todos nós cristãos temos que cumprir o ide de Jesus, enquanto nós estivermos vivos ou até Jesus voltar. O testemunho da nossa amiga Larissa Magalhães nos motiva a que nós possamos ir além das nossas limitações pessoais e cumprir o nosso chamado. O que tem sido uma limitação na sua vida? O que tem feito você pensar em desistir? Será que é o seu medo? Será que é a sua covardia? Será que é a sua falta de atitude? A sua falta de fé? Não queremos uma resposta hoje, nesse momento, e sim um posicionamento, uma decisão diante do propósito da sua vida. A sua resposta define seu chamado. Não coloque responsabilidade no Espírito Santo. Não coloque a responsabilidade nas mãos de Deus. Deus já fez a sua parte. Faça agora a sua parte. Amém, queridos? Amém! Glória a Deus! Nós estamos aqui no Arena, em mais um Arena. Fique atento conosco que Deus vai falar muito ao seu coração. Sejam bem-vindos ao Arena Jovem. A gente está aqui mais uma noite para trazer a palavra de Deus, fazer com que você cresça e saia da caixa. Arena Outbox. Hoje nós estamos com a participação especial deles, dos líderes de equipe mais lindos, mais cogitados. Nós vamos falar, com o Mateus, que é o líder do Inconformados. Inconformados está aí, vendo a gente? Nós estamos com a Grazi e com o Diogo, os líderes do Libertos. Tem Liberto aí? Dá um glória aí, dá um glória. Compartilha esse vídeo. Antes de você começar a nos ouvir, clique aí, compartilhe. Compartilhe com mais alguém, compartilhe com um amigo que você sabe que precisa ouvir da palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho do testemunho da Larissa Magalhães. Olha que incrível! Vocês ouviram aí que ela teve coragem. Ela testemunhou da mensagem de Cristo no vagão de um trem. Olha só que maravilha! Eu não sei se eu teria coragem, mas ela teve, E ela rompeu uma limitação dela. Talvez a timidez, talvez a vergonha, talvez o medo, mas ela rompeu a limitação. E eu fiquei pensando em quantas pessoas, quantos personagens bíblicos nós conhecemos e que também romperam a sua limitação, romperam e foram além das suas circunstâncias para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Nós temos a história de Paulo, que rompeu com o seu passado. Nós temos a história de Moisés, que rompeu com medo. Nós temos a história na Bíblia de Jabes, que foi um cara muito especial, o mais especial da sua família. Por quê? Porque ele rompeu a limitação do seu nome, que ele carregava consigo desde quando nasceu. Qual é a sua limitação? O que você precisa hoje romper na sua vida para que você cumpra o seu chamado? Nós estamos aqui com esses líderes e eu queria perguntar, pode ser o Diogo, para a gente começar esse bate-papo? Comigo? Vamos lá, Diogo.
qual a sua maior limitação, assim, sua limitação pessoal, né? Qual foi a sua maior limitação pessoal ao receber o seu chamado? Quando você percebeu, Deus me deu um chamado, poxa, eu tenho essa limitação. Conta um pouquinho da sua experiência aí. Quando você entendeu o chamado de Deus na sua vida e você falou, poxa, eu ainda tenho essa limitação. Primeiramente, boa noite para você que está nos assistindo aí nessa live. Muito bom estar com vocês. Tamo junto aí. Então, eu acho que foi a timidez, cara. Eu acho que foi a timidez, assim. Eu era uma pessoa muito tímida. Por mais que, para quem me conhece, né, sabe que talvez possa transparecer que eu não sou, né, para umas pessoas que é mais tímida, mais próxima a mim. Mas eu sou uma pessoa muito tímida, então eu acho que uma das primeiras coisas assim que eu tive que romper foi a timidez. E a insegurança também, porque eu era um cara, eu era um homem muito seguro, né? Graças a Deus eu tenho rompido isso, tenho vencido, mas eu sempre fui um cara bem, muito seguro. Bom, vamos lá, Grazi, você? Boa noite, galera. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Estou um pouco nervosa, mas vamos lá, né? E eu nervosa. A pastora está puxando minha orelha, gente, que eu errei o versículo, mas me perdoem. Fiquei nervosa. Então, Dai, eu acho que o medo, porque o medo, ele no início assim me impediu bastante, né? Será? Medo do que vão falar, do que vão pensar, né? Do que vão dizer. No início eu fiquei com muito medo, né? Quando Deus designou o meu chamado, né? Falei, calma aí, Senhor. Mas a gente está rompendo, né? Está vencendo, né? E graças a Deus o Senhor tem nos sustentado até aqui. Mateus, vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, firmes e fortes nessa quarentena, que seja um tempo abençoado por Deus, amém? Então, o que mais foi difícil para mim no início a primeira coisa foi a timidez. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu ainda tenho alguns resquícios da timidez na minha vida, mas eu era uma pessoa muito tímida. Eu lembro que quando eu era na escola, quando tinha que apresentar trabalho, eu corria fora. Eu não conseguia falar na frente de 2, 3 pessoas porque ficava nervoso, gente. Minha mão suava. Tô suando aqui, por incrível que pareça. Então, assim, eu ficava muito nervoso. E a outra situação que eu tive que romper, e até hoje eu tenho que lutar contra a minha carne, né, assim como Paulo diz, é a questão de não ser capaz de fazer as coisas, da incapacidade. Então, assim, é algo, quando Deus me mostrou que, né, precisava abrir célula, romper com algumas coisas, eu sempre pensava, cara, eu não sou capaz de fazer isso. A minha incapacidade é muito grande, porque, né, sempre fui taxado de uma pessoa que não vai conseguir e tal. Então, assim, eu assumi aquela identidade para mim, mesmo não tendo aquela identidade, porque é Deus que colocou a identidade em nós. Mas isso foi algo que eu consegui romper e estou rompendo, né? Acho que na nossa vida, a gente sempre está rompendo várias coisas na nossa vida, porque a partir do momento que a gente para de romper algumas coisas na nossa vida, significa que a gente estagnou e já era. É verdade. E uma das coisas que nós percebemos na palavra de Deus, que eu acho incrível, é que a salvação, ela é para todos. Todos mesmo. Quando eu penso sobre isso, que a salvação é para todos, eu lembro de Jesus na cruz, com os 2 ladrões. Quando eu lembro dessa passagem, eu vejo que ali tinha 2 pessoas que não mereciam a salvação. Mas, ao mesmo tempo, Jesus deu essa oportunidade de salvação para eles também ali na cruz. E um deles aceitou e o outro não. Um deles creu em Jesus. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, será que aquela pessoa que eu não tenho tanta afeição, será que Jesus é para ela? Aquela pessoa que me odeia, que faz tudo para fazer o meu mal, será que Jesus também é para ela? Sim, querido, a Bíblia diz que
o sacrifício de Jesus na cruz foi para todas as pessoas. Então, isso inclui aquelas pessoas que nos fazem mal, que não gostam tanto da gente também. E a gente precisa entender isso. Quando a gente pensa sobre isso, né? Tem muitas pessoas que acham que precisam fazer algum tipo de sacrifício para receber a salvação. Não sei se você que está em casa já pensou sobre isso. Mas, por exemplo, eu só vou para a igreja quando eu parar com o meu vício. Ou eu só vou para a igreja quando minha vida mudar. Eu só vou para a igreja quando eu conseguir me libertar daquilo que eu ainda não consegui. Isso muitas vezes é um engano nas nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é o que liberta. Não é... A salvação, ela é gratuita. Ela vem para nos libertar. E a gente não precisa fazer outros tipos de sacrifício, né? Então, me vem essa pergunta, né? Muitas pessoas acham que a salvação ela tem um preço, que isso significa fazer um sacrifício para ter a salvação, né? E o que vocês acham a respeito disso, né? Para aquelas pessoas que ainda se sentem desconfortáveis, achando assim, poxa, eu tenho que mudar alguma coisa para Cristo me aceitar, para Cristo me receber, eu tenho que fazer alguma coisa. O que você diria, Mateus, para essa pessoa que está em casa assistindo o Arena e muitas vezes ela não aceitou Jesus ainda, ela não recebeu a salvação, porque ela acha que ela tem que mudar alguma coisa na vida dela ainda? Então, eu acho que são dois pontos que você precisa entender, que nós precisamos sempre entender. Primeiro ponto, se você veio esse mundo é porque Deus te escolheu. Então ele já te escolheu, a Bíblia fala, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus já preparou os seus dias, Deus já escolheu você, Deus te formou. Por quê? Porque Ele ama você. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu vejo como algo que muitas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas e é verdade. Eu preciso parar de pecar para vir para a igreja. Querido, eu também preciso parar de pecar, até hoje eu não consegui. Todos nós pecamos e nós estamos longe da glória de Deus, da presença de Deus. Isso a Bíblia fala lá em Romanos. Só que o que acontece? Você precisa apenas decidir por Cristo. E há uma decisão que você não precisa pagar preço. A Bíblia fala o seguinte, quem crer e for batizado será salvo. Eu costumo dizer, salvação é fácil. Não é difícil ser salvo. Não é, pessoal, não é. Diferente de chamado. Chamado você precisa sim pagar um preço para você viver o seu chamado. Lembra de Moisés? Olha o preço quase que ele pagou. Lembra de Abraão? O preço que ele teve que pagar. Então assim, nós precisamos entender isso. Salvação não é tão difícil. Quando a gente pensa assim, quem crer e for batizado. Então, entenda uma coisa, Jesus já te aceitou, Jesus já te escolheu. Apenas você vem escolher por Ele. Aceite o amor de Deus, aceite o amor de Jesus, porque o amor de Deus ele é acessível. Não importa o que você passou, não importa a sua dor, não importa o que você está fazendo ou deixando de fazer, o que importa é que se o seu coração estiver ligado com Deus, um mínimo segundo, Deus vai estar ligado a você e você vai sentir o amor dele e a sua vida vai mudar. Entenda isso, a sua vida vai mudar com certeza. Amém. Diogo, e para aquelas pessoas que talvez estão assistindo aí os areneiros de plantão, mas que têm essa dificuldade de falar assim, como eu citei, os ladrões, se a gente tivesse na época de Jesus, talvez a gente falaria assim, poxa, mas ele errou a vida inteira, ele fez tudo que não devia, estava lá na cruz com Jesus e no dia seguinte aonde ele estava? No paraíso. Poxa, ele não é merecedor. Às vezes a gente é assim também. Nós somos egoístas em relação à salvação, porque a gente acha que nós somos privilegiados por receber a salvação primeiro ou por ter alcançado a bênção da salvação. E às vezes a gente age de maneira egoísta. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, você que está aí nos assistindo, é entender que o amor de Deus é incondicional, independente de qualquer pessoa.
Então isso tem que estar muito forte no seu entendimento, independente daquilo que você aprendeu. De repente a crença, ou sei lá, a sua história familiar, daquilo que você ouviu, aquilo que você viveu na rua. Né? Eu conheço muitas pessoas que viveram na rua e que pessoas contavam história de como Jesus, de como Deus faz as coisas, ou de como pagar, faz isso para ter mesmo a salvação e tudo mais. E às vezes isso, e às vezes aquela pessoa que cresceu assim não tem esse certo entendimento, certo? Não tem esse entendimento. Então a primeira coisa que a gente precisa para você aí que está nos assistindo, e nós também precisamos entender, isso precisa estar muito claro em nossos corações todos os dias, que o amor de Deus é incondicional, independente de qualquer pessoa, ponto. Segundo, eu acho que quando a gente aponta para uma pessoa, a gente já está com ar de julgamento. Eu vejo um julgamento aí, né? E hoje eu estava pela manhã, né? Eu estava orando e estava falando com Deus. Estava orando lá e Deus até me levou numa passagem. Depois de uma passagem Ele me levou a outra e me mostrou uma forma de julgamento. Quando aquelas pessoas pegaram aquela mulher adúltera e levaram até Jesus para ver o que Jesus ia falar ali, para ver o que ia fazer. Aquilo foi um ar de julgamento. Eles estavam julgando aquela mulher, estavam fazendo aquilo. E Jesus simplesmente, a gente precisa entender o seguinte. A primeira coisa, eles levaram e perguntaram a Jesus. Jesus estava escrevendo no chão. Eles foram e retornaram a pergunta. Jesus continuou escrevendo no chão. Depois, sim, Jesus pegou aquela mulher, abaixou e falou para eles, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Aquilo ali foi uma pum, porque eu via dois pontos ali. Primeiro foi o olhar de Jesus, é o olhar de amor. É o olhar que você precisa entender de Jesus tem por você, é o amor. Quando Jesus pagou o preço lá na cruz, foi esse olhar que ele teve, por mim e por você, né? Ele teve o olhar para aquela mulher. E o segundo, ele mostrou para todo mundo ali que o julgamento não é decidido simplesmente num ponto de vista. Sim. Se eu peguei fulano fazendo uma coisa, é essa coisa que tem que acontecer. Então, de repente, você aprendeu de qualquer forma aí, não sei como, o que é a salvação, o que não é. Eu quero dizer para você que entenda que o amor de Deus por sua vida, por nossas vidas, é incondicional e Ele te ama, independente se você fuma, cheira, independente se você está nas drogas ou não, independente se a tua família está assim ou está assado, independente se você é assim ou é assado, independente das suas limitações, o amor de Deus é incondicional e Ele pagou o preço por mim e por você, Ele te escolheu, Ele te chama hoje e Ele fala para você levantar porque Ele é contigo. Isso que eu entendo. Amém? Amém, amém. Eu lembrei, Diogo falando, eu lembrei de uma passagem também, não sei se vocês se recordam, de Pedro. Quando ele começou a igreja de Jesus, ele tinha muitos problemas de pregar para os gentios, porque na realidade ele acreditava que Jesus era só para os judeus. Em uma visão, Jesus leva ele lá para a casa de um centurião, se não me engano. E esse centurião, ele era temente a Deus, mas ele não era judeu. Ele era gentio. E aí, nessa visão que ele teve, Deus fala com ele e ele se dirige à casa desse rapaz e todos são batizados com o Espírito Santo na pregação, então ele entende. A mesma coisa que nós recebemos, nós podemos dar. A mesma coisa que Jesus reservou para mim, Jesus reservou para os judeus, Jesus também reservou para os gentios. Então não tem essa distinção, né, de você é preto ou branco, você é judeu, ou você não é, ou você é gentio, ou você é magro ou gordo, alto ou baixo. Não tem essa distinção da salvação em si. E eu queria ouvir de você um pouquinho, Grazi, o que você acha dessa distinção que muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos? Então, Dai, eu fico pensando, né? Ontem eu estava até conversando com uma discípula lá em casa sobre esse assunto, né? Porque muitas das vezes a gente acha que a gente é perfeito, que a gente tem que ser perfeito
para fazer as coisas de Deus, né? A gente está, como você falou, a gente está longe de ser perfeito. Perfeito é só Deus, né? A gente podemos chegar um pouco, mas nem tanto como Ele foi. Então, eu estava conversando isso com ela ontem, né? Ela estava me passando umas dificuldades e eu estava falando com ela, falei assim, não queira ser perfeita. Porque se você quiser ser perfeita, não vai fluir, né? Não vai dar certo. Você tem que ser você, né? Tem que ser você, do jeito que você é. E por muitas vezes, eu sempre me martirizei por causa disso, que eu achava que eu tinha que ser perfeita, né? E isso, eu sempre criei essa ilusão que eu tinha que ser perfeita, né? E de uns tempos para cá, o Senhor vem me ensinando, né? Grazi, eu te chamei, né? Eu te gerei assim, desse jeito. Eu vou te lapidar, eu vou te moldar da minha forma. Porque muitas das vezes a gente acaba não tendo a nossa personalidade da nossa forma. A gente quer ser igual ao outro. Para quê? Para não errar. Eu quero ser igual o Mateus, porque o Mateus não erra. Mas ninguém está 24 horas com o Mateus por dia, né? Só o Espírito Santo, só o Senhor está 24 horas por dia. Ninguém vê, né? A gente vê ele aqui no Arena, né? Tal, na igreja. Mas ninguém vê o Mateus, só o Senhor conhece o secreto dele. Mesma coisa é o meu coração, né? Só o Senhor conhece o meu secreto, só o Senhor conhece os meus monstros dentro de mim, né? Então eu estava conversando isso com ela. Eu falei assim, não queira ser perfeita, nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos se entregar, né? Muitas das vezes a gente não vai querer se entregar, mas o Senhor nos aceita do jeito que a gente é, do jeito que nós somos, né? Então, que você que está em casa, não fica assim, eu errei, eu pequei, eu fiz isso aqui. Hoje eu estava conversando com uma pessoa também, que ela falou, eu estou indo na igreja, tal, né? Estou indo devagar, sabe? Não quero ficar muito assim, porque eu tenho medo de errar. Falei, querida, nós vamos errar, eu erro, eu vou errar, você vai errar, mas é errando que a gente acerta, né? É errando que a gente vai aprendendo, né? A gente vai crescendo, né? E isso o Senhor tem me ensinado todos os dias. Amém. Então o Evangelho é assim, querido. A Bíblia fala que aquilo que a gente recebeu, o dom de Deus gratuito, para que a gente passe de uma forma gratuita, independente do que a pessoa faz ou não, independente do que ela já fez por você, que você possa distribuir essa mensagem, anunciar essa mensagem, como a Larissa fez, né, de uma forma incrível. Ela não sabia quem eram aquelas pessoas e tudo aquilo que elas tinham feito, mas ela, de uma forma corajosa, levou o Evangelho. Que a gente possa seguir esse exemplo e fazer isso também, né? Ser esse Arena Outbox. Quando a gente fala de pregar o Evangelho, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas tudo bem, se eu não pregar ou se eu não falar, tudo bem, ok, como cristão. Mas como que as pessoas vão acreditar se não tiver quem pregue? Como que as pessoas vão receber a Cristo se ninguém apresentou para elas? Né? Então a gente precisa ter esse entendimento, cara, alguém tem que fazer isso. E muitas pessoas que estão em casa, eu creio que a gente também já pensou dessa forma, mas a gente acha que o púlpito é o lugar da pregação, que só o pastor que pode pregar. Não, essa é a função de quem? Do pastor, do líder de célula, do líder de equipe. Eu não tenho essa responsabilidade de pregar, mas isso é um engano. Né? O lugar da pregação não é o púlpito. Se a gente observar a igreja de Atos, nossa, eles pregavam de casa em casa, eles pregavam nas praças, nos locais públicos, eles não tinham lugar para pregação, eles não achavam que isso era só de uma pessoa, não, é só os apóstolos que podem pregar agora, né? Eles não pensavam assim. E o que a gente pode falar para esses areneiros aí, Mateus, que pensam que só o lugar da pregação é o púlpito? Hoje a gente está numa pandemia e a gente percebeu que não é
isso caiu por terra, né, com as redes sociais, com essa tecnologia que nos leva à casa das pessoas. Então, o que a gente pode falar para essas pessoas que pensam ainda dessa forma? Tô preocupado com esse banquinho. Acho que eu tô meio gordinho, que ele tá instalando aqui toda hora. Quer ficar tô preocupado. De pé, irmão? Essa quarentena aqui, ó. Então, eu acho que vou falar um pouco da minha vida e aí eu consigo responder essa resposta. Sim. Essa pergunta, perdão. A maior pregação que eu, Mateus, já preguei, que eu já tive, não foi no púlpito. A maior pregação que eu tenho da minha vida é o meu testemunho, é o meu dia a dia. Se a gente for pegar, existem as histórias, e a história ela conta de como o povo vivia naquela época e também como que Deus agia naquela época. Eu entendo que hoje Deus ele age muito mais na vida social das pessoas. A pregação hoje que eu e você devemos fazer é na nossa vida social, é no seu trabalho, é na sua faculdade, porque eu vejo que assim, na família, eu vejo assim, eu posso vir na praça hoje pregar, pode dar certo, mas na maioria das vezes dá errado. Você não tem fruto, é óbvio que a palavra de Deus diz que não tem palavra que vai voltar vazia, né? Ela vai ter uma semeadura. Só que acontece, também não adianta nada eu pregar aqui na igreja e não viver nada lá fora. Então a nossa maior pregação é lá fora, é no nosso dia a dia. Hoje, a forma que Deus utiliza, né, a cada um, a forma que Deus usa as pessoas é na vida social. Então a sua maior pregação não é no culto. Vejo tanta gente falando, eu queria pregar, eu queria fazer. Ok, mas como que está a sua pregação lá fora? Como que está sendo o seu testemunho? A sua vida, né? Se você lá fora precisa falar que você é crente, é porque você não está demonstrando que você é crente. As pessoas já precisam ver isso. A pessoa já precisa ver que você tem a santidade. Santidade é ser separado, mas você está envolvido com as pessoas. É você ter algo diferente na sua vida. Então, galera, entendam uma coisa. O Santo Agostinho falava isso. Ele falava o seguinte: se possível, use palavras para pregar. Incrível. Se possível, utilize palavras. O seu testemunho é a sua maior pregação. Se a gente for entender culto, o culto, na verdade, não é para encher barriga de ninguém. Não é para encher ninguém. O próprio nome diz, cultuar a alguma coisa, a Deus. A gente precisa, quando a gente está envolvido aqui, é porque nós estamos adorando ao Senhor e não enchendo a nossa barriga, a nossa pancinha espiritual. Então, o que acontece? Nós precisamos aprender isso. Todos os dias na nossa vida é dia de cultuar, é dia de pregar, é dia de testemunhar aquilo que o Senhor é na nossa vida. Não aquilo que Deus está fazendo, mas aquilo que Deus é na nossa vida. Porque tem momento que Deus não vai fazer nada na nossa vida, né? Sim. Pelo contrário, só vai vir prova. Jesus. Tem tempo que vem. Só que eu vou deixar você falar, já só finalizar. Então, assim, fala daquilo que Deus é na sua vida. E demonstre isso. Demonstre isso. Eu vejo pessoas, Dani, que falam o seguinte, né, Diogo Graça. Eu estou nervoso, vou xingar o palavrão, que me alivia. Ou seja, Deus não está sendo alguma coisa na sua vida. Você está querendo outras formas para se aliviar. Você só tem um alívio na presença de Deus. Tudo que você precisa é na presença de Deus. E as pessoas elas conseguem visualizar isso, né? Coríntios fala que nós somos cartas vivas do Senhor. Ser carta significa o quê? Alguém vai ler alguma coisa. Então a gente precisa entender isso. E amém? O que vai ler, né? Vai depender. São as suas atitudes, né? As atitudes que elas vão ler. Passar pro Diogo aqui. Diogão quer falar. Não, então, quando o Mateus estava falando ali, eu estava lembrando que, assim, exemplo muito forte. Se a gente parar para analisar a Bíblia também, Jesus, pelos milagres dele, pelas andanças que ele faz na Bíblia, casa, tudo, a maioria deles era exemplo. Jesus era o maior exemplo. Às vezes quando Jesus entrou ali na casa ali dos publicanos, que juntou aquele monte de gente ali, que falou que Jesus estava sentado com os pecadores, as pessoas que estavam de fora, elas estavam analisando quem Jesus? Porque a fama de Jesus já estava sendo rodada. Ponto. Certo? A fama de Jesus já estava correndo. Tinha um bocado de gente com Jesus, muita gente com Jesus. Jesus ali estava pegando ali, estava começando ali a desenvolver todo o ministério. Então as pessoas estavam, além do nome de Jesus, que é um nome que está acima de todos os nomes, as pessoas estavam olhando o exemplo que Jesus era. Isso fala de quê? Exemplo fora.
Porque Jesus entrava dentro do templo, não entrava? Várias vezes a Bíblia vai mostrar que Jesus ali abria ali e lia. Para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou e tal. Mas quando Jesus saía, ia para a casa de Pedro, Jesus ia na casa do publicano, Jesus ia na casa de Simão. Você acha que aquelas pessoas olhavam para Jesus, só admiravam com o nome de Jesus? Não, com o exemplo que Jesus dava. Então eu acho que o evangelho ele é pregado com exemplo também. E um exemplo muito bem dado, tá? Porque um exemplo ele não pode ter um, sabe? Vamos se dizer assim, é aquele cara que roubava e que não rouba mais. Que sempre alguém vai ficar assim, cara, esse cara roubava. Mas esse cara não rouba mais. Esse cara... Você entende o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, né? Então, assim, o exemplo que o cara faz, é aquilo que o cara faz no dia a dia. É como você trata a sua mãe em casa, que a gente às vezes está lidando com muitos jovens, né? Às vezes você aí, é a forma que você lida com a sua mãe em casa agora na quarentena, né? É a forma que você lida com as pessoas dentro da sua casa, com seus amigos. Isso tudo é um exemplo, isso tudo é uma forma de pregação do evangelho. É claro, entendeu? Que a gente não vai colocar uma pressão, né? É o que vocês falaram. Eu não vou ser perfeito. Sim, mas eu não estou dizendo de você ser perfeito. Chegar lá e falar, não, mãe, não estou falando isso não. Não posso fazer Estou dizendo isso não. Eu estou dizendo de você ser um exemplo. É a mesma coisa que o Mateus disse. Aconteceu alguma coisa horrível na minha vida, eu vou soltar um palavrão. Minha mãe, às vezes, me repreendeu de alguma coisa, eu vou falar, mãe, vai lá para ponte que caiu. Entendeu? Então, são exemplos básicos. São aquelas formas legais que você vai vendo, de exemplo que você vai... Nossa, meu filho, como que é a igreja, como que é o Arena, como que Jesus tem feito maravilhoso. Olha, como você era um menino todo jogadão, hoje você é um menino educado. Você fala, pô, isso aí é exemplo, isso aí é pregação do evangelho. São nos mínimos detalhes. Quando você abraça sua mãe, dá um beijo na sua mãe. Sabe, gente, eu era muito difícil de dar um beijo na minha mãe. Olha só, vou contar uma coisa minha aqui. Eu era muito difícil de dar um beijo na minha mãe. Muito, porque a gente não tive esse relacionamento com a minha mãe, de estar próximo e tudo mais. Então, hoje, eu vou na casa da minha mãe, né? A gente foi lá semana, eu chego lá e dou beijo no rosto, na hora que chego e na hora que saio. Entende? Isso é uma forma, eu entendo que é uma forma de pregação do evangelho. Entendeu? Então, assim, o amor de Jesus, ele vai ser pregado em várias formas e, se possível for, em palavras. Pode. E pegando o gancho do Diogo, quando a gente fala de conversão, a gente fala o seguinte: eu estava indo num sentido, peguei uma conversão e mudei o sentido. Então, a minha vida, quando eu aceito a Jesus, quando eu entendo quem Jesus é para mim, né, eu entendo o amor de Jesus. Não é que eu vou mudar da água para o vinho. Não, eu sou o mesmo Mateus, sou a mesma pessoa, só que as minhas atitudes vão mudar. O meu jeito de ser vai mudar. Então, assim, o meu jeito de falar tem que mudar. Eu era uma pessoa que a cada 10 palavras, 11 era palavrão. Era o meu hábito. Futebol, então, entendeu? Multiplica por 2 e o palavrão. Foi algo, infelizmente, foi algo que eu penei para mudar. Penei muito. Era brigão, né? Enfim. Então, assim, quando eu me converti, o Espírito Santo me convenceu. A palavra de Deus fala que o único que pode convencer o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Como que você vai ter isso? Relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus diário vai te gerar a você falar assim, cara, eu fazia isso aqui, mas não vale a pena, isso não é para mim mais, a minha vida é outra. Eu peguei uma conversão, a minha vida é outra, meus sonhos são outros, a minha vida mudou e Deus está em mim e agora eu sou filho de Deus e eu assumo essa identidade de filho. Então, eu acho que isso que é algo que se torna algo tranquilo, não é algo pesado. Sim. É leve. Quando você tem o amor de Deus, as coisas são leves, não são pesadas. Quando tem peso, eu costumo dizer isso para o pessoal lá da equipe. Aonde tem peso é porque não tem amor. Se você está sentindo peso em algo, é porque algo está errado.
Algo está errado e você precisa buscar. Exemplo, se eu tenho hoje uma filha e tenho uma esposa, a Débora e a Laura. Se está pesado para mim me relacionar com elas, é porque tem algo errado. Então assim é na nossa vida. Então as coisas de Deus, elas são leves por causa do amor de Deus. Tá, pessoal? E eu estava lembrando, né, aqui ouvindo vocês falarem, eu queria que a Grazi compartilhasse um pouquinho com a gente, para aquelas pessoas que às vezes acham assim, eu já pensei muitas vezes nisso, mas eu não tenho habilidades de falar como Moisés. Eu não conheço muito a Bíblia, mas o que eu vou falar? Como que eu vou pregar a mensagem de Jesus se eu não tenho essa capacidade de oratória que as outras pessoas têm? Ou essa capacidade de abrir a Bíblia e decorar os versículos? Eu queria que você falasse para os nossos areneiros que também, às vezes, conhecem pouco da Bíblia ainda, se converteram há pouco tempo, conheceram a Jesus e tiveram essa experiência, mas que querem compartilhar o Evangelho. Então, queridos, eu tenho muita dificuldade de gravar. Tinha, né? Tem um pouco. Vocês perceberam, né? De gravar versículo. A gente percebeu uma certa dificuldade. Então, gente, eu não sei. Vou falar, pastora. Até o final eu falo. 28, 19, E o que eu fazia? Né? Assim que eu me converti, a gente começou fazendo e veio, eu tinha muita dificuldade de gravar, de ficar com aquele versículo, sabe? A mente é meio lenta. E o que eu fazia? Eu ia no YouTube e via a história. Eu lia a Bíblia, eu ia no YouTube, eu via a história, como é que é. Os 10 mandamentos da Record. Para quê? Para aquilo ficar na minha, para aquilo ficar na minha mente. Não. Para aquilo ficar terrível. Aqui o negócio é para aquilo ficar na minha memória e eu conseguir entender. Por muito tempo, eu falo isso até com as minhas discípulas hoje. Gente, lendo, vê vídeo para você entender, né? Porque eu tenho essa dificuldade. E eu fui começando a gravar. E você ter intimidade com Deus é um tempo. Eu não conheço o Diogo hoje, já vou casando. Tem algumas pessoas que conseguem, mas eu não conhecia o Diogo e já vou casando. Então, você vai o quê? Você vai vendo, você vai conhecendo, você vai estudando, você vai vendo como é que é. E você vai se aproximando. Aquilo Deus vai trazendo entendimento à sua memória, vai trazendo entendimento para você e você vai conseguindo o quê? Entender, né? Não tem como você chegar aqui, pegar a Bíblia, abrir e ler de qualquer jeito, porque o Espírito Santo não é de qualquer jeito, Deus não é de qualquer jeito, né? Você tem um processo de você orar, pedir ao Espírito Santo para abrir a sua mente, para você começar a entender e a gravar aquilo que você tem dificuldade. E, né, igual eu hoje, eu estava com uma dificuldade imensa. Falei, gente, eu não consigo gravar. Falei, pastora, eu não vou conseguir. Mas aí agora já veio, né? Portanto, ide por todas as nações, batizando, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Tem aquela dificuldade, mas vai, gente. Uma hora vai. Uma hora vai. Nem tudo é perfeito, né? Como vocês sabem, nem tudo é perfeito. Então, tem que ter alguma coisinha para... E como a gente começou com esse versículo, Grazi, esse versículo fala que Jesus, ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E às vezes, quando nós falamos de evangelismo, de pregar o evangelho, espalhar a palavra de Jesus, muitas vezes a gente pensa que é algo solitário. Poxa, mas eu vou lá, igual a nossa amiga Larissa foi lá no trem falar de Jesus. E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas é algo solitário, é algo que a gente faz sozinho. Mas a palavra de Deus diz isso. Jesus, ele estaria com você, ele estaria com a gente em todos os dias. Não é uma missão solitária. Jesus não passou a bola para a gente sem ninguém, sem dar um apoio, sem dar um suporte. Então,
saiba que você vai ter o suporte de Cristo, do Espírito Santo todos os dias, para que a gente possa pregar o Evangelho. Né? E não é pela gente, né? É o Senhor que faz, Ele que vai nos capacitando para que a gente venha, né, conseguir evangelizar, venha conseguir, porque a obra não é nossa, a obra é dele, né? Então acho que até por isso mesmo, quando Ele já nos criou, Ele já fez isso. Espera aí que eu vou, porque se a gente for com o nosso eu, vai ser diferente, né? E quando Ele vem, o Espírito Santo vem e traz, né, coloca palavras na nossa boca para a gente estar evangelizando, trazendo, né, o entendimento para outra pessoa, é diferente do nosso próprio entendimento. Quer falar, Diogo? Quero. Eu acho assim, querido, o Espírito Santo já está dentro de você. Eu acho que o que falta é você deixar ele te usar, né? O que aconteceu com a nossa amiga aí, eu acho que ela deixou o Espírito Santo usar ela, irmão. Ela deixou Deus usar ela. Entrar ali, evangelizar, falar e tal. É o que você precisa fazer. Talvez você está dormindo aí, acorda, cabeção. Deixa o Espírito Santo te usar, rapaz. Deus quer te usar. Amém? Contar um testemunho quando eu estava recém-convertido. Papo de, acho que uns 4, 5 meses mais ou menos de convertido. Devia ter uns 15, 16 anos. Não me lembro bem. Novinho. Novo. Era recém-convertido. Era do mesmo tamanho. Não cresci, não. Quando você era menor. Era do mesmo tamanho. Só a barriga que cresceu. Tristeza, é a quarentena. Mas, eu lembro que eu estava numa aula de física e o professor, ele era o bandista. E aí ele começou a falar da religião dele e tal, saiu totalmente desvirtuou da matéria, começou a falar, dar ensinamentos e tal. Cara, eu senti, eu não era conhecido de Bíblia, gente. Recém-convertido, nem tinha lido direito os evangelhos. Vou ser bem sério para vocês, tá? Sabia nem o que era isso. Não, sabia nem o que era. E o cara, né, o professor, ele era físico e ele era, né, um cara bem culto em relação à religião dele. Cara, só que eu senti naquele dia, tava todo mundo na sala, crente pra tudo quanto é lado na sala, e crente velho na época. Que eu lembro do pessoal, o pessoal que já nasceu na igreja, sabia de Bíblia, e o pessoal tudo quietinho assim, ouvindo ele falar. Cara, o Espírito Santo começou a me incomodar. Falei, ô professor, pera aí, deixa eu falar. E comecei a falar da Bíblia. Eu comecei a falar, ele ficou um pouco nervoso, eu comecei a falar de Jesus, eu comecei a falar, e naquele dia, aí foi engraçado, né, que os crentes aparecem, os 007. É isso aí, Matheus, não sei o quê. Então, assim, isso reflete um pouco sobre, mas eu não conheço. Cara, você não precisa conhecer, você já tem aquele que conhece. Engraçado que eu falei palavras naquele dia que eu virei e falei assim, quem que está falando aqui? Porque foi uma das primeiras vezes que Deus me usou assim de uma forma, né, diferente. E parece algo fora de você. Exatamente. Não é você que está fazendo. E existe um homem, né, que morreu há pouco tempo atrás, Reinhard Bonk, o americano, se eu não me engano. Ele fala que nós precisamos, através do evangelismo de fogo. O que é isso? Deixa Deus te usar. Se você está sentindo, não retém aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Porque uma pessoa pode ser salva, mas você segurou aquilo que Deus queria fazer, ou queria usar, ou queria, enfim, falar com aquela pessoa. Você, não vou fazer. Porque você tem o poder de limitar a presença de Deus. Você tem o poder de limitar o agir de Deus. Então, o que acontece? Pessoas, às vezes, que podem não estar querendo se suicidar, mas se Deus está te incomodando para falar uma palavra, um abraço. Quantos testemunhos que nós temos de pessoas que através de um abraço se converteu? Sim. Então, assim, cara, deixa Deus te usar, é a presença de Deus. É um pouco que a Graça falou, se você se converteu há pouco tempo, a primeira coisa que você tem que fazer é relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é tudo. Se você não tem relacionamento com Deus, você não consegue sentir Deus. Você não consegue entender, caramba, Deus vai fazer isso aqui comigo. Deus, se você não tem aquele feeling, um relacionamento com Deus, você está se perdendo. Então volte, procure alguém, procure ajuda, porque Deus quer que você esteja no centro da vontade dele. Diogo, você se sentiu muito solitário quando você descobriu, Deus te deu um chamado e você falou, é agora. Você se sentiu solitário nessa experiência? Como assim? Você achando que estava sozinho? Como que ia fazer? Como que eu vou fazer agora?
para falar de Jesus, para levar a mensagem de Jesus. Eu sou novo, eu entendi que eu tenho um chamado. Então, Como a Larissa, Deus tocou no coração dela e ela, vou levantar e vou começar a falar. Eu acho que isso vem, não, tipo assim, eu acho que isso como é que se fala? Você é impulsionado, cara. Não tem como você se sentir sozinho. Na medida que você entende isso, que a Larissa entendeu, você se sente impulsionado, cara. Aí, eu vou contar uma aqui. Foi há pouco tempo agora, na quarentena. Eu estava na minha casa, aí na minha casa tem uma varanda. Aí, do outro lado, de frente assim, tem um prédio. Aí tem um menino lá que eu não conheço, aquele menino. E tem um outro menino que vai lá visitar ele direto de moto, motoboy. E o cara, quer uma moto lá. E eu falei com a Graça esses dias. O Espírito Santo incomodou no meu coração. Vai lá e fala o propósito que eu tenho na vida dele. Eu falei, que isso? Estou ficando maluco. Entrei para dentro de novo e aquilo ficou no meu coração 2 semanas. Você achou que não era contigo? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu desci com a Grazi, eu falei, Grazi, eu vou ter que falar de Jesus para aquele menino ali, Grazi. Aí não era oportunidade, aí fui embora. Esperei. Daqui a pouco, eu estava lá na beira de casa, daqui a pouco, ele vai lá e brota lá, de moto. Eu falei, é agora. Desci lá e falei, por quê? Porque isso é o Espírito Santo, ele te impulsiona, cara. Então não tem como você achar que está solitário. Entende? Porque é algo que já está, como o Mateus disse, como a gente está falando aqui, é algo que está dentro de você, cara. Então, quando está dentro de você, o Espírito Santo ele te impulsiona, você, quando vê, você já está falando, quando vê, você está... Aqui, deixa eu falar uma coisa, não fica querendo inventar palavrinha não, tá? Porque às vezes eu sofri muito com isso. Às vezes você quer inventar palavrinha, tal, para com isso. Deus vai te usar da forma que você fala, da forma que você é. É claro que o Espírito Santo, quando ele entra na gente, ele vai mudando, ele vai transformando, ele vai lapidando. Mas a forma de usar é ele que escolhe, ele que faz. Então, ele vai te usar. Não importa, se você tem seu jeitão lá, ele vai te usar. Agora, o mais importante é você estar disponível, deixar ele te usar. Entendeu? Eu segurei 2 semanas, gente. Eu confesso a você que eu já segurei menos, né? Quando o Espírito Santo um dia, às vezes, eu já ia falar. Hoje não, hoje eu me segurei, eu falei, opa, eu estou ficando maluco, eu não sei se é, e acabou que eu fui lá e falei com o menino. E ele falou que a mãe dele até já foi da Sara, mais ou menos assim e tal. Mas que bênção, foi uma semente que eu plantei ali, e eu creio em nome de Jesus. E a gente precisa acreditar que não existe milagre da salvação sem um agente de pregação da palavra de Deus, que é você, sou eu, somos nós. Não existe esse milagre sem uma participação de alguém. Então, assim, Deus está esperando o nosso passo, a nossa atitude, a nossa disposição do nosso coração. Se você ainda não é cristão, eu queria te fazer um convite para que você receba essa palavra no seu coração, na sua vida, e que você saiba que só Jesus ele pode te dar a salvação. Só Jesus ele é capaz de transformar as nossas vidas. Como a gente está falando aqui o tempo todo, né? Jesus ele tem esse poder para transformar as nossas vidas de dentro para fora e fazer com que o milagre da salvação, essa alegria que nós sentimos, a alegria da salvação, possa alcançar o seu coração também. Nós queremos orar com vocês, né? Nós vamos tocar uma canção e eu queria que vocês se colocassem de pé, coloque a mão no seu coração, esteja ligado com o Senhor, esteja ligado com a presença de Deus, que nós possamos, nesse momento, estar conectados
conectados com a presença de Deus, com aquilo que Deus quer falar, quer trazer. Se alguma palavra dessa tocou o seu coração, que você possa se conectar com Deus, que você venha aceitá-lo no seu coração, se você ainda não o conhece, que você possa... Senhor, eu recebo essa palavra, eu quero ter um contato com Jesus, eu quero também que o Senhor transforme a minha vida da forma como o Senhor transformou a vida desses jovens malucos que estão falando aqui. E se você é areneiro, que você possa tomar essa atitude, tomar essa decisão de eu vou falar de Jesus, eu vou levar a mensagem de Deus. Amém. Amém, queridos. Vamos orar nesse momento. Jesus, nós te agradecemos por esses dias. Por mais que alguns estejam desesperados, nós te agradecemos, porque hoje nós podemos alcançar casas através da tua palavra de uma forma muito mais intensa. Deus, encontre, Pai, cada um que está nos ouvindo agora. Pai, que a tua presença seja real, Pai, em cada coração. Aquele que, Pai, que está desanimado, aquele que está frio, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra venha estar sendo estabelecida sobre o coração de cada um, que o teu amor, Pai, venha estar sensível, venha, Pai, cada um possa ter o sentimento do teu amor, Pai, que possa cada um, Pai, entender, Pai, verdadeiramente quem o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, aquele, Pai, líder, Pai, de célula que parou, Pai, aquele que desejou, Pai, parar com a sua vida ministerial, com as suas atitudes, Senhor, diante do Senhor, Pai, aquele que está distante do relacionamento com o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, traz o senso de urgência sobre cada coração, Pai, que nesse período que o mundo está passando, é um período que o Senhor está nos ensinando grandes coisas, e que esses ensinamentos, Senhor, sejam reais dia após dia. Senhor, abençoe, Pai, cada vida que está nos ouvindo, Pai, pessoas que não aceitaram ao Senhor ainda, Senhor, vai de encontro a cada coração, Pai, e que a cada coração que o Senhor vá de encontro, que essa pessoa possa sentir a tua presença de uma maneira que ela nunca sentiu. Eu declaro sobre cada casa, sobre cada lar, Pai, a presença do Senhor, Pai, a paz do Senhor que excede todo entendimento, e que a tua presença, que a tua paz seja sempre a primazia do nosso coração, seja estabelecida sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele
novas sandálias pra suportar o ir, pois um anel é em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: Aleluia. Querido, essa música é uma música icônica, é uma música que normalmente a gente canta e ela tem diversas partes importantes, mas nessa noite eu quero te lembrar, eu quero te contar a história de alguém que fala dessa música. E talvez você esteja vivendo algo parecido com o que ele está vivendo nesse conto. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava ali com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: Deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: Vá e volta depressa. Eu queria que nesse momento você prestasse atenção no que eu vou te falar. Eliseu, até aquele momento, ele estava vivendo algo que não era para a vida dele. Eliseu estava distante do propósito de Deus para a vida dele. E lá no fundo, eu creio que Eliseu, assim como a mim e a você, como eu e você, ele tinha convicção de que ele estava vivendo uma realidade que era bem distante daquilo que Deus chamou ele. Talvez se você olhar para a tua vida hoje e analisar, você vai perceber que talvez você se pergunte: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha história? Talvez o propósito de Deus dentro de você esteja te chamando assim como sempre chamou Eliseu. E ele não via a oportunidade. Ele estava ali repetindo a história dos pais, porque provavelmente o pai dele também trabalhava naquele lugar. A família dele sempre trabalhou naquele lugar. Talvez aquilo que ele estava vivendo era a herança dos pais dele. E talvez quando você pensa em falar da palavra de Deus para uma pessoa, você se vê incapaz. Sabe por quê? Porque você está vivendo a história dos seus pais. Você está vivendo na limitação que a tua família te deu. Você está vivendo aquilo que os outros falaram que você era. Mas eu quero te dizer nessa noite uma coisa. Ei, olha aqui para mim. Preste atenção no que eu vou te falar. A palavra das pessoas não vão limitar a sua vida. O histórico da tua família não é limite para você, para a sua vitória, para o teu sucesso. Mas para isso, querido, você tem que viver aquilo que Eliseu viveu naquele momento. Você precisa se despedir de uma história de fracasso. Talvez hoje você olha para você e fala: cara, minha vida
não tá nada certo, eu tô desanimado com a igreja. Eu acho que quando a quarentena voltar, eu nem vou voltar para a igreja, porque eu vivi esses 3 meses aqui sem igreja e tudo bem, mas olha só, deixa eu te falar. Se você tomar essa decisão hoje, você vai viver para sempre como Eliseu. Uma vida vazia, uma vida em que você vai estar desajustado da sociedade. Eliseu com certeza vivia uma vida se perguntando: será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo que eu fui chamado para fazer? E eu quero te falar, você não foi chamado para perder. Você não foi chamado para dar errado. Você não foi chamado para repetir história. Você foi chamado para romper limites. Você foi chamado para não dar nenhum passo atrás. Você foi chamado para alcançar tudo aquilo que você sonhou. Mas isso depende de você. É tempo de você quebrar as suas juntas, matar os bois e viver uma história diferente. Se essa palavra é para você, coloque a mão no teu coração, onde você estiver, feche os seus olhos. Isso. Se você está vivendo um momento de desânimo, se você está vivendo um momento que você está se sentindo perdido, se você tem tido sintomas de ansiedade, se você olha para frente e não consegue perceber um futuro, essa palavra é para você. Esse vídeo está chegando até você, porque Deus se preocupa com você, Deus se preocupa com o teu sucesso. Feche seus olhos e ouça. Ouça, ouça, ouça. Deixa o Espírito Santo agora. Deixa o Espírito Santo agora envolver você. A palavra de Deus diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Senhor, visita, Senhor. Visita, Deus, essa menina que está nesse quarto. Visita, Senhor, esse rapaz que está desanimado. Visita, Senhor, essa pessoa que tem pensado em desistir de viver. Visita essa pessoa que tem desistido de viver o propósito de Deus na vida dela. Visita esse líder caído que está desanimado com sua célula. Visita, Deus, agora em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nos lembra que nós somos seus filhos. Nos lembra nessa noite, Deus, para o que o Senhor nos chamou. Acende, Senhor, a chama no nosso coração. Acende, Senhor, a chama no nosso coração. Em nome de Jesus, cante: para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Diga: só tenho você, Deus. Palavras. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida. Levante as suas mãos, cante. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra. Diga: sou lá embaixo. Diga pra ele: sou totalmente teu. Consagre teu coração novamente ao Senhor. Fui encontrado pelo seu amor. Lembra do tempo em que você queimava pelo Senhor. Lembra do tempo em que você orava, em que você buscava Ele durante a madrugada. Lembre do tempo em que a tua felicidade era fazer a vontade de Deus. E começa a dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, renova em mim, Senhor, renova em mim essa vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, agora você vai assistir o desafio da semana que vem. Eu queria que você prestasse atenção.
É o último Arena Outbox. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você. Deus ainda pode te usar. Se você der espaço, se você se colocar como instrumento nas mãos de Deus, Deus ainda pode te usar essa semana. Se você crê, diga amém. Amém? Assista esse vídeo em nome de Jesus. Fala Arena Jovem! Essa semana nós podemos conhecer toda a sua família através do Instagram. E o melhor, incríveis os devocionais que todos vocês fizeram. Impactaram muitas vidas. E agora, o que temos para essa semana? Essa semana nós iremos usar a criatividade mais uma vez. Faça bilhetes à mão, entenda agora, à mão, com mensagens e espalhe nas caixas de correio dos seus vizinhos ou até por baixo da porta. Chegou o tempo de ganharmos toda a nossa vizinhança. Você vai tirar foto desse bilhete, postar na sua rede social e marcar hashtag Arena Outbox. E vai desafiar 3 pessoas a fazer o mesmo. Juntos nós estamos fazendo história através do Arena Outbox. Gente, que fantástico, que incrível. Vamos fazer essa semana. Escreva à mão aí uma palavra de Deus, um versículo bíblico e coloque embaixo da porta dos seus vizinhos também. Agora tem o desafio final e a gente vai fazer um jogo. Vamos fazer um jogo do troca. A gente vai contar uma história, imaginar um cenário e todas as vezes que a gente falar a palavra troca, a pessoa vai trocar a última coisa que ela falou. Vai ser um jogo do improviso. Vamos lá. Eu vou começar com o microfone, você começa. Diogo. Pode ser você? Eu? Vamos gente, imaginar vamos pro um desafio. cenário. Um cenário pro Diogo. Um cenário? Aí, vocês que imaginam eu. Como? Soltando pipa. Aham. Eu tava lá. Comei. Aí eu aqui, gente. Todas as vezes que a gente falar a palavra troca, você troca a última vez. Entendeu? Tá. Então pode começar. Não. Todas as vezes que eu falar a palavra troca, você troca a última palavra que você disse por qualquer outra coisa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então eu tenho que contar a história. Você Pode começar. pode soltar? Ih, pode soltar, tá vendo? Matheus, olha só. É Matheus, gente. Conta a história pro Então, eu tava lá, né? Eu acordei um dia lindo, vi um céu assim maravilhoso, azulzinho com sol. E não dava pra soltar mais pipa, porque eu tentei e acabou. Aí eu fui jogar bola. Troca. Aí eu entrei pra dentro de casa e... Caramba. Fui lavar louça. Aí eu fui lá lavar louça, fiquei lá, lavei louça e falei, pronto, vou ficar aqui mesmo lavando louça. Aí fiquei lá, acabei de lavar louça e fui pra sala ver televisão. Troca. Aí não vi mais televisão. Entrei pra dentro do quarto e o Matheus, você vai ver. Gente, o Matheus tá rindo de mim, mas eu quero ver ele. Aí rapaz. Aí eu entrei pra dentro do quarto, fiquei lá, deitei um bocado e fui dormir. Pronto. Foi isso. Acabou a história. Acabou a história. Gente, ele foi bem. Bate palma aí pra mim. Fui bem sim, gente. Poxa, isso aí. Discípulo é assim, né? Bora, troca. Mateus. Na hora que der falar troca, é um petelhar que ela vai tomar. Vamos imaginar um cenário pro Matheus. Cenário. Pode ser? Entrega de café cremoso. Vai. Então, gente, peguei as entregas, botei lá no mochilão, saí e tava chovendo.
Pensei que ela fala troca. E nisso que eu tava chovendo, eu tava com a capa de chuva, mas tava um frio, que olha, quando eu botava na motinha, acelerava, quando eu parava, Troca. quando eu saía da moto. Aí eu saía da moto, eu tinha que sair da moto, gente, porque tava tanto frio que eu não aguentava andar com a moto. E nisso que eu saí da moto, eu me aquecia, voltava pra moto, acelerava, continuava, chegava na casa do cliente, só que tava uma chuva. E tinha cliente que não me deixava entrar na casa. Troca. Tinha cliente que não me atendia. Troca. Tinha cliente que era cliente. Tinha cliente, cara, que me deixava entrar. E aí me deixava entrar. E o melhor, eu tomava café cremoso com o cliente. Você acredita? Não acredito. Tomava café cremoso, que ele deixou eu entrar na casa dele. Aí, primeiro ele não deixou, né? Depois ele deixou. E aí me oferecia e tal. Só que aí Débora me mandava mensagem: Matheus, cadê você, Matheus? Troca. Matheus, tudo bem com você? Troca. Matheus, aonde que está o café? Aí eu falava: tá no mochilão. Eu tô indo fazer as entregas. Troca. Tá no mochilão. Eu vou tomar. Vou tomar. Tá no mochilão o café. Eu já falei com você. E aí comecei a andar, entregar. Saí entregando tudo. Chegava em casa, brincava com a minha filha. Brincava. Troca. Chegava em casa, minha filha tava chorando. Nisso que minha filha tava chorando, eu pegava ela no colo, cantava um pouquinho pra ela. Troca. Eu pegava ela no colo e Troca. eu falava: filha, fica chorando. Troca. Falava: Laura, meu amor, como é que você tá, filha? Como é que foi o seu dia? E ela parava de chorar, gente. Você acredita? Ela parava de chorar na hora. E aí depois eu perguntava na minha esposa, né? Amor, como é que foi o seu dia? Ela falava: foi bem trabalhoso. Troca. Foi bem estressante. Matheus, foi estressante. É assim que ela fala. Troca. Matheus, foi um amor. Foi um amor. Foi algo impressionante. E aí, a história não sei pra onde que mais vai, mas vamos lá. E aí, gente, eu ia tomar banho. Tomar banho. Tomar banho, porque na quarentena a gente tem que tomar cuidado. Troca. Então, ia tomar banho, banho de álcool em gel. Eu não tomo banho. Eu tomo banho de álcool em gel. Você toma banho de álcool em gel? Tem que ser de álcool em gel. Passa álcool em gel no cabelo. Eu cheguei na casa das minhas sobrinhas esses dias, elas me deram. O meu amigo Diogo, acho que ele quer falar, gente. Que tá... Muito bem, gente. Tá ótimo. Muito bem. Dá tempo pra Grazi? Dá? Então vamos colocar um cenário para a Grazi. Alisando o cabelo. Isso, porque ele é meu esposo. Pode começar quando você quiser. Ele que escolheu. Vai lá, areneiro, ela vai começar. Então, gente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu acho que meu esposo quer contar, né? Mas eu vou contar. Vamos lá. Foi eu tirar minhas tranças, porque eu já estava enjoada das tranças. Foi eu colocar as tranças, porque eu gosto muito de trança. Troca. E eu estava enjoada das tranças. Troca. E aconteceu que eu gosto das tranças. E eu gosto das tranças, né? Mas eu tirei as tranças. E... Eu gosto, mas eu tirei, entendeu? Eu tentei fazer uma progressiva no meu cabelo. Só que a progressiva... O meu cabelo tava tão duro, gente, que a progressiva não pegou. E... Vai ter volta. Troca. E meu cabelo tava tão liso, que a progressiva ficou escorrida. Que a progressiva ficou tão lisa, gente, que meu cabelo veio nas costas. Troca. E meu cabelo encurteceu. Troca. E ficou tão curto que eu vou colocar a trança de novo. E quando eu coloco a trança, quando eu vou colocar minhas tranças, que eu gosto das minhas tranças,
eu me sinto a Rapunzel. Mas quando eu tô sem trança, eu me sinto um pão careca. Troca. Mas eu amo meu pãozinho careca. Troca. Mas eu gosto dele liso. Quando eu aliso meu cabelo, que ele vem nas costas, ele fica muito alisado. Entendeu? Ele fica muito liso, vocês não têm noção. Mais liso que o cabelo da Maria, tá, gente? Porque meu cabelo é bom, tá? Ele é muito bom. Meu cabelo é muito duro. Troca. Muito duro. Mas ele é bom. Mas ele é duro. Mas ele é bom. Ele é bom. Meu cabelo é bom, tá? E não fala que é bombril não, que eu te processo. Mas ele é bom, gente. Mas ele tá todo cacheadinho, tá dando definição. Meu marido. Muito bem. Você vai dormir lá fora hoje. Muito bom, gente, estar com vocês. Olha, tenha uma ótima semana, fique com Deus. E amanhã tem culto normal, às 6 horas. Esteja conectado com a gente. Um beijo. Fui escolhido